O livro do Apocalipse é, para muitos, o mais difícil de entender em toda a Bíblia. Ele está repleto de símbolos, visões, números misteriosos e criaturas que parecem saídas de outro mundo. Mas tudo isso tem um propósito. Neste vídeo, você vai compreender cada parte do Apocalipse, o que significam os selos, as trombetas, as taças, os personagens como a besta, o dragão, as duas testemunhas e o papel de Jesus em toda a revelação. Você vai ver que por trás da linguagem simbólica existe uma mensagem clara, poderosa e cheia de esperança. Não só sobre o fim, mas sobre a vitória final de Deus e o destino da humanidade. Para começar essa jornada, precisamos voltar ao início. O Apocalipse foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus. No final de sua vida, ele foi exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa usada como prisão política pelo Império Romano. Ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sozinho, isolado, velho e perseguido, João recebe a visita mais extraordinária de toda a sua vida. Num certo dia, enquanto orava, ele ouviu uma voz forte, como o som de uma trombeta, dizendo: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." Quando João se vira para ver quem falava, ele tem uma visão impressionante. Ele vê Jesus glorificado, não como o homem simples que andou pelas ruas da Galileia, mas como o Senhor ressurreto, exaltado, cheio de glória. Seus olhos são como fogo, sua voz é como o som de muitas águas, sua roupa é branca como a luz, e em sua mão há 7 estrelas. Na sua boca, uma espada afiada. É o Cristo glorioso, que venceu a morte e reina eternamente. João cai como morto aos seus pés, mas Jesus toca nele e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Escreve o que você está prestes a ver." A partir daí, João recebe uma série de visões e mensagens que formam o conteúdo do livro do Apocalipse. Não é um livro comum, é uma revelação, e essa palavra é importante. Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelar, tirar o véu, mostrar o que está escondido. Ou seja, o objetivo do Apocalipse não é esconder, mas revelar. Revelar Jesus em sua glória. Revelar o plano de Deus para a história. Revelar o que vai acontecer nos últimos dias. E mostrar que, por mais caótico que tudo pareça, o Cordeiro está no trono, e no final, ele vence. Antes de revelar os acontecimentos finais, Jesus envia mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia. Cada uma representa um tipo diferente de realidade espiritual. Umas perseveravam mesmo sob perseguição, outras estavam frias, corrompidas ou acomodadas. Em cada carta, Cristo elogia, corrige e faz promessas eternas. Mas essas cartas não são apenas relatos do passado, elas são espelhos para a igreja em todos os tempos. Uma preparação espiritual, porque algo muito maior estava prestes a ser revelado. João, então, vê uma porta aberta no céu. Ele é arrebatado em espírito e levado diante do trono de Deus. Ali, ele não vê caos, nem confusão. Ele vê ordem. Um trono no centro de tudo, rodeado por trovões, relâmpagos e um arco-íris resplandecente. Ao redor, 24 anciãos lançam suas coroas e 4 seres viventes, com rostos simbólicos de leão, boi, homem e águia, não cessam de clamar: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." No centro de toda essa glória, há um livro. Um rolo selado com 7 selos. E uma pergunta ecoa por todo o céu: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? João começa a chorar. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é achado digno. Mas então, um dos anciãos diz:
Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro. E João olha, mas não vê um leão. Vê um cordeiro, como se tivesse sido morto, mas vivo. O cordeiro se aproxima do trono e toma o livro da mão direita de Deus. Naquele momento, o céu explode em adoração. Milhões de anjos proclamam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Porque só Ele é digno. Só Ele pode abrir os segredos da história. Só Ele tem o poder de revelar o fim e conduzir o mundo até a vitória final. O cordeiro tem o livro em suas mãos. Ele começa a quebrar, um a um, os 7 selos que guardam os segredos do destino da terra. Ao abrir o primeiro selo, surge o primeiro cavaleiro. Montado num cavalo branco, ele carrega um arco e recebe uma coroa. Muitos o confundem com Cristo, mas este cavaleiro representa conquista, dominação, a sede de poder disfarçada de paz. É o início de uma sequência que revela a verdadeira face da humanidade sem Deus. O segundo selo é quebrado e o segundo cavaleiro aparece. Ele cavalga um cavalo vermelho como sangue. Lhes é dado poder para tirar a paz da terra. E com uma grande espada, ele traz guerra, violência, conflito entre povos, nações e irmãos. O terceiro selo se abre, e um cavalo preto surge. O cavaleiro segura uma balança. É a escassez, a fome, o desequilíbrio econômico. Os preços dos alimentos são inflacionados, a injustiça domina, enquanto o vinho e o azeite, símbolos de luxo, não são tocados. Pobreza para muitos, abundância para poucos. O quarto selo revela o cavalo pálido, de cor esverdeada, como cadáver. Seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue. Eles recebem autoridade para matar um quarto da terra por meio da guerra, da fome, das pestes e das feras. Cada cavaleiro representa forças que já atuam no mundo, mas que se intensificarão no tempo do fim. Eles não agem por si mesmos, são liberados com a permissão de Deus, como juízo sobre a humanidade rebelde. Ao abrir o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas dos mártires, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Eles clamam por justiça, perguntam até quando, e recebem vestes brancas, sendo consolados com a promessa de que o tempo do juízo se aproxima. O sexto selo é aberto, e agora o cenário se torna cósmico. Há um grande terremoto. O sol se torna negro, a lua se torna como sangue, e as estrelas caem do céu como figos verdes sendo sacudidos. O céu se enrola como um pergaminho, e toda montanha e ilha é removida do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos e os poderosos correm para se esconder e dizem: cai sobre nós, montes, escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque o grande dia do juízo está chegando. E quem poderá subsistir? Mas antes que o sétimo selo seja aberto, algo acontece. Deus ordena uma pausa. Antes que o sétimo selo seja aberto e novos juízos comecem, João vê um intervalo. Um momento de pausa. Antes que os ventos da destruição soprem sobre a terra, Deus ordena que seus servos sejam marcados. 4 anjos estão posicionados nos 4 cantos da terra, prontos para liberar os ventos, símbolos de juízo. Mas outro anjo sobe do nascente do sol com um selo na mão e grita: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Então João ouve o número dos selados: 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Eles são apresentados como servos fiéis, marcados com o selo de Deus, protegidos no meio do caos. Mas logo em seguida,
João vê algo ainda maior. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estão diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Eles clamam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Estão diante do trono dia e noite. Não mais terão fome, nem sede, nem dor. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse é o contraste que o Apocalipse apresenta. Enquanto o mundo mergulha no caos, Deus guarda um povo. Enquanto a terra geme, o céu se enche de louvor. Enquanto muitos rejeitam, milhões se rendem. E então, o sétimo selo é aberto. Há silêncio no céu por cerca de meia hora. É um silêncio denso, sagrado. O universo inteiro para diante do que está para acontecer. As trombetas estão prestes a soar. O silêncio termina. 7 anjos se apresentam diante de Deus, cada um com uma trombeta em mãos. Outro anjo se aproxima do altar celestial com um incensário de ouro. Ele recebe muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos. As orações sobem como aroma diante do trono. E então, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, trovões, terremotos. É o início de uma nova fase de juízo. As trombetas começam a soar. A primeira trombeta atinge a natureza. Saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. 1/3 das árvores e da relva verde é queimado. A segunda trombeta toca, e algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 do mar se torna sangue. Morrem os seres vivos que nele estavam, e os navios são destruídos. A terceira trombeta traz uma estrela ardente chamada absinto, que cai sobre os rios e fontes. As águas se tornam amargas, e muitos morrem ao bebê-las. Com a quarta trombeta, a escuridão atinge os céus. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido. A luz diminui. O dia e a noite se tornam mais sombrios. Mas antes da quinta trombeta, uma advertência ecoa nos céus. João vê uma águia voando alto e gritando: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra! Porque os próximos toques trarão algo ainda mais terrível. A quinta trombeta é o primeiro ai. Uma estrela caída recebe a chave do abismo. De lá, sobe uma fumaça escura, e com ela, criaturas que João descreve como gafanhotos, com aparência de cavalos preparados para a guerra. Eles não atacam as plantas, mas sim os homens que não têm o selo de Deus. Sua picada é como a de escorpião. O sofrimento dura 5 meses. As pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Essas criaturas têm um rei sobre si. O anjo do abismo, chamado Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego, o destruidor. A sexta trombeta soa, e 4 anjos são soltos junto ao grande rio Eufrates. Eles estavam presos, aguardando 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano específicos. Esses anjos, agentes do juízo, são liberados para preparar o caminho de um exército gigantesco, 200 milhões de cavaleiros. As visões que João descreve são impressionantes. Cavalos com cabeças de leão, de cujas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. As cores, vermelho, azul, amarelo, parecem chamas. Essas imagens têm feito muitos estudiosos especularem. Seriam tanques de guerra? Bombas incendiárias? Armas químicas? Ou até explosões nucleares, que transformam rios em veneno, queimam florestas, obscurecem o céu e matam em larga escala. João, um homem do 1º século,
tenta descrever o que talvez sejam eventos do nosso tempo, usando a linguagem que conhecia. E o que ele vê não é apenas destruição física, mas endurecimento espiritual. Mesmo depois de tanto juízo, os sobreviventes não se arrependem. Permanecem entregues à idolatria, às drogas, à imoralidade, aos assassinatos e à mentira. A humanidade continua rebelde, mesmo à beira do abismo. Então, João vê um anjo forte, descendo do céu, cercado de nuvem, com rosto como o sol e pés como colunas de fogo. Na mão, ele traz um livrinho aberto. Ele clama com voz de trovão, e 7 trovões respondem. Mas João é proibido de escrever o que ouviu. Nem tudo será revelado agora. O anjo entrega o livrinho a João e ordena: come-o. Ele come, e na boca o gosto é doce como mel, mas no estômago se torna amargo. Porque a mensagem de Deus é assim: doce para quem crê, amarga para quem resiste. Essas trombetas são mais do que eventos futuros. Elas são alertas. Ecos do que já vemos hoje. O mundo está cada vez mais frágil. As águas se tornam veneno. Os céus escurecem. A terra treme. Tecnologias de guerra avançam. E muitos vivem como se nada estivesse acontecendo. As trombetas anunciam: o tempo está se esgotando. E o juízo não pode ser ignorado. Agora, tudo se prepara para a última trombeta. Mas antes, surgem 2 testemunhas proféticas, e o conflito atinge a terra de forma direta. João recebe uma nova instrução. Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas o pátio exterior é deixado de fora, entregue aos gentios. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Essa medição não é apenas simbólica. Ela representa separação, proteção e juízo. O templo é marcado, porque algo grandioso vai acontecer dentro e fora dele. 2 testemunhas surgem. Elas são profetas. E durante 1260 dias, elas profetizam, vestidas de pano de saco. Elas têm autoridade para fechar o céu, fazer descer fogo da boca, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Ninguém pode tocá-las, até que seu tempo se complete. Mas então, a besta que sobe do abismo faz guerra contra elas, as vence e as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém, e o mundo inteiro os observa. Povos, tribos, línguas e nações contemplam as 2 testemunhas mortas. As pessoas celebram, enviam presentes umas às outras, como se a morte dessas profetas fosse um alívio. Mas após 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entra nelas. Elas se levantam e grande temor cai sobre todos. Uma voz do céu chama: subi para cá. E diante dos olhos do mundo, elas sobem em uma nuvem. Na mesma hora, um grande terremoto atinge a cidade. 10.000 morrem. Os sobreviventes, pela primeira vez, dão glória ao Deus do céu. Essa cena revela algo essencial. A palavra de Deus não será calada. Mesmo quando tudo parece perdido, ele ressuscita o testemunho. E sim, o mundo já vive dias onde se tenta calar profetas, silenciar a verdade, zombar da fé. Mas no fim, Deus sempre terá a última palavra. A 7ª trombeta soa, e vozes no céu declaram: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos se prostram e adoram. O templo de Deus se abre no céu, e a arca da aliança aparece. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva preenchem o ambiente. O Apocalipse muda de tom. A partir daqui, João verá os bastidores espirituais por trás dos acontecimentos visíveis. Porque a guerra que se aproxima começa no céu.
João vê um grande sinal no céu. Uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida, grita com dores de parto e deseja dar à luz. Logo em seguida, surge outro sinal. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, e ele se posiciona diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascer. A mulher dá à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mas antes que o dragão possa tocá-lo, o filho é arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde é sustentada por 1260 dias. Então, uma batalha irrompe no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. O dragão e seus anjos reagem, mas não prevalecem. Eles são expulsos do céu e lançados à terra. O dragão é identificado, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Ele agora está irado, sabendo que lhe resta pouco tempo. No céu, uma grande voz declara: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos irmãos foi lançado fora. O dragão persegue a mulher, mas ela recebe asas para voar ao deserto. Ele tenta destruí-la, lança de sua boca um rio de água. Mas a terra ajuda a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio. Furioso, o dragão volta sua atenção para os demais filhos da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa visão é simbólica, mas profunda. A mulher representa o povo de Deus, o filho varão, o Messias. O dragão, Satanás, sempre tentou impedir o plano da salvação, mas falhou. Agora, ele persegue os que seguem a Cristo. E hoje, essa perseguição continua, não só com violência, mas com engano, distrações, seduções e doutrinas falsas. A guerra espiritual que João viu no céu desceu à terra. E a próxima visão de João revela quem, neste mundo, será o instrumento do dragão. João está diante de um novo cenário. Ele vê surgir do mar uma besta terrível, com 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres, 10 coroas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Ela se parece com um leopardo, tem pés como de urso, boca como de leão. O dragão, Satanás, lhe dá poder, trono e grande autoridade. Uma das cabeças parece mortalmente ferida, mas é curada. O mundo se maravilha diante da besta. As pessoas dizem: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Ela recebe autoridade por 42 meses. Abre a boca para blasfemar contra Deus, contra seu nome, contra seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. E recebe poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Todos os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro a adorarão. Essa besta não é apenas um sistema político ou espiritual. Ela representa também um líder final, que se levantará nos últimos dias com poder, carisma e aparência de paz. Mas por trás do seu discurso sedutor está o espírito da mentira. Ele é conhecido como o Anticristo, o maior opositor de Cristo antes da volta gloriosa do Rei. João então vê surgir uma segunda besta, agora vinda da terra. Ela tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Ela parece mansa, mas age como serva do diabo. É ela quem promove o culto à primeira besta. Faz grandes sinais. Até fogo desce do céu diante dos homens. Com seus prodígios, engana os habitantes da terra. Ordena que se faça uma imagem da primeira besta e dá fôlego à imagem para que fale.
e todos que se recusarem a adorá-la sejam mortos. Essa segunda besta é chamada de falso profeta. Ele não governa, mas influencia. Não lidera exércitos, mas manipula corações. Ele mistura religião com idolatria, fé com engano, e prepara o mundo para se curvar ao anticristo. É o falso profeta que impõe a marca. Ele exige que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender. E aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Essa parte do Apocalipse é uma das mais debatidas e temidas. A besta, o falso profeta e a marca formam uma tríade satânica, uma falsa trindade, que governa por um tempo enganando multidões. E sim, em nossos dias, já vemos as sementes de um mundo cada vez mais vigiado, controlado, digitalizado e intolerante à fé. Mas o Apocalipse nos lembra: quem pertence ao Cordeiro jamais será confundido. E enquanto a terra segue iludida, o céu se prepara para o julgamento. Após as visões da besta e da marca, João vê outro sinal. Um anjo proclama com voz poderosa: Caiu! Caiu a grande Babilônia! A Babilônia, no Apocalipse, representa um sistema mundial de corrupção, luxúria, idolatria e opressão. Ela é chamada de prostituta, sentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas. Ela embriagou as nações com o vinho da sua prostituição. Comércio, sensualidade, poder, religião corrompida, tudo misturado. Ela persegue os santos e se embriaga com o sangue dos mártires. Mas agora, sua queda é certa. Em apenas uma hora, sua destruição vem. Reis, mercadores e navegadores choram por ela. Não por arrependimento, mas porque perderam seus lucros. Um anjo pega uma grande pedra e a lança ao mar, dizendo: com igual violência será lançada a Babilônia, e nunca mais será achada. Então o céu se enche de louvor. Uma multidão exulta: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque ele julgou a grande prostituta e vingou o sangue dos seus servos. E então a cena muda. João vê o céu aberto e aparece um cavalo branco. Aquele que o monta se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça, muitos diademas. Seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para guerrear com justiça. Seus exércitos o seguem, montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele pisa o lagar do vinho da ira de Deus, e a besta, e os reis da terra, e seus exércitos, se reúnem para guerrear contra o rei. Mas não há batalha. A besta é presa. O falso profeta também. Ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O restante é vencido com a palavra que sai da boca do Cordeiro. E os céus se calam. Porque agora o rei assumiu seu trono na terra. A justiça foi estabelecida. O mal finalmente vencido. E o Cordeiro, glorificado diante de todos. Com a besta e o falso profeta derrotados, João vê outro acontecimento decisivo. Um anjo desce do céu, com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, por 1000 anos. Durante esse tempo, ele é lançado no abismo e selado ali, para que não mais engane as nações. Então começa o que se chama de milênio, 1000 anos de paz
justiça e governo de Cristo. João vê tronos, e os que neles se assentam recebem autoridade para julgar. Aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem receberam sua marca, ressuscitam e reinam com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é quem tem parte nela. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Mas, ao fim dos 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo. E, mesmo após o reinado de Cristo, ele volta a enganar as nações. Reúne os povos de Gog e Magog para a batalha. Cercam o acampamento dos santos. Mas fogo desce do céu e os consome. Agora não há mais fuga. Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Ali será atormentado dia e noite, para todo o sempre. E então vem o fim. João vê um grande trono branco, e aquele que nele está assentado. A terra e o céu fogem da sua presença, e não se acha lugar para eles. Todos, grandes e pequenos, estão de pé diante do trono. Livros são abertos. E outro livro é aberto. O livro da vida. Os mortos são julgados pelas suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar, a morte e o inferno entregam seus mortos. E os que não foram achados no livro da vida são lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Mas para os que estão em Cristo, algo glorioso começa. João vê um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. A nova Jerusalém desce do céu, da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu noivo. E uma grande voz diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem lágrimas. Aquele que está no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. E afirma com autoridade: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não há templo nela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali não haverá noite, e os seus servos o servirão. Verão o seu rosto, e reinarão pelos séculos dos séculos. E João, depois de tudo o que viu, ouve as últimas palavras do Cordeiro. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Sim, venho em breve. E a voz da Igreja e do Espírito ainda clama: Vem, Senhor Jesus.